Olá a todos que nos acompanham. Está começando mais uma entrevista aqui no canal do Estratégia. Hoje nós vamos conhecer a história do João Pedro, que foi aprovado no concurso IPEA para o cargo de técnico de planejamento de pesquisa, políticas públicas e desenvolvimento econômico. Então ele vai contar para a gente aqui como que foi a trajetória de estudos, como que ele montou o plano de estudos, as dificuldades também que ele enfrentou. Mas antes de tudo isso, a gente quer te conhecer, então seja bem-vindo, João Pedro, e pode se apresentar. Tudo bem, gente? Meu nome é João Pedro. Eu fui aprovado no concurso do IPEA. Eu fui por muitos anos professor de ensino médio, faculdade, pré-vestibular, mas meu sonho sempre foi ingressar no serviço público. E aí eu estudo há um bom tempo para pleitear um cargo do nível que eu felizmente consegui passar, Olha só, então já era um sonho que você tinha. Sonho desde quando? com certeza. Desde que eu me formei. Bastante gente da família da minha esposa, servidor público, eles sempre me incentivaram muito, né? E eu via que compensava um Uhum. tempo estudando para você ter um cargo que é seguro, bem remunerado, não passa alguns apertos que na iniciativa privada às vezes a gente pode acabar passando. Então eu via muita vantagem nisso. E você estuda há quanto tempo, então? Você falou que já faz tempo, né? Uhum. Então, se for ser bem certo, assim, desde 2017. Contudo, nesse meio tempo eu fiz mestrado, então não dava para estudar direito para concurso fazendo mestrado. É muito exigido, né, no mestrado. E eu tinha que trabalhar também, era impossível conciliar tudo. Então, às vezes, eu estudava um pouco, parava, estudava um pouco, parava, estudava um pouco, parava. Agora que eu consegui pegar mesmo, para sentar, estudar e focar nisso, foi a partir de 2022. Então, que aí eu realmente consegui pegar, focar em estudar, e de 2022 até aqui eu consegui me manter focado nisso. Uhum. E quando você começou a estudar, você já tinha algum concurso específico como objetivo? Dois, perito criminal na Polícia Civil de São Paulo e o Banco Central. Eram os dois que eu pleiteava mais. Legal. E você acha que vai continuar estudando até conseguir esses cargos ou agora você já mudou o seu planejamento mesmo? Da Polícia Civil de São Paulo ainda estou esperando o resultado, né? E o Banco Central a prova é daqui algumas semanas. Eu Uhum. acredito que depois disso eu vou parar um pouco, porque estou cansado também. É, bastante tempo estudando, né? Chega É, um tempo que cansa realmente. E afinal você já conseguiu uma excelente aprovação e com certeza vai sim, conseguir outras ainda, né? tomara. Bom, conta pra gente então, João Pedro, um pouquinho do seu planejamento de estudos, né? Você pode até falar como que você vem mudando o seu jeito de estudar, porque eu tenho certeza que desde 2017 as coisas mudaram, né? Então conta pra gente um Uhum. pouquinho. Olha, para ser bem sincero, eu acho que essa é a parte mais caótica da minha preparação. Eu não consigo ter um planejamento de estudo. Eu não Olha. consigo, porque a, a minha rotina ela é muito corrida e tem muito imprevisto. E eu sou professor de escola particular, então vira e mexe, parece alguma aula que eu tenho que substituir alguém, ou tem aluno particular, e é um dinheiro bom de aluno particular, não dá para você ficar negando aula assim. Então eu nunca consegui ter uma rotina muito bem estabelecida, com horas, tudo certinho. Eu focava em estudar. Então, quando eu conseguia sentar na frente do computador, eu lia e resolvia exercício até o sono bater e não ter como eu ter que dormir. Então, eu nunca consegui ter um plano certinho, mas eu não aconselho isso para ninguém. É que minha rotina não me possibilitou isso, mas um mínimo de organização você tem que usar todo dia, ponto. O tanto que você conseguir tem que usar todo dia. Mas é lógico, quem tem trabalhos mais certinho de horário, tem hora de entrar, hora de sair, pô, tenta estabelecer teu horário de estudo e seguir isso semanalmente, sempre, porque eu sempre falo até com meus alunos que estudar é muito mais um processo extensivo do que um processo intensivo. Não adianta você se matar, estudar uma semana e passar o resto do ano saindo. Não vai funcionar. Às vezes é melhor você estudar 1, 2 horas por dia, que você estudar 5 horas num dia e passar 4 dias sem fazer nada. Eu acho que, apesar do meu planejamento não ter sido a melhor fase, a melhor parte da minha preparação, acho que esse conselho pode ficar. Aham. Estude todo dia. Sim, mas mesmo você não tendo ali metas e planejamentos, né? Porque você falou que tinha muito imprevisto, você consegue dizer pelo menos ali um mínimo de tempo que você estudava por dia? No mínimo umas 3 horas, 2, 3 horas no mínimo. Entre 2 e 3 horas, no mínimo. No mínimo. E você perguntou também de como que eu fazia para estudar. Eu sempre fui mais de ler. Porque vídeo aula é bom, mas às vezes demora muito, né, para você conseguir.
um curso inteiro. Por exemplo, você pega no Estratégia, a disciplina de português, que é super completa. Tem literalmente tudo que pode ter no concurso está lá no curso de português. Só que são horas, horas, horas e horas. Se você consegue se planejar, tem tempo para isso, eu aconselho a ver todas. Mas caso você não tenha, pô, pega aqueles pontos que tem mais chance de cair ou que você apresente mais dificuldade para fazer os vídeos. De resto, é leitura. É ler muito, 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 ler muito PDF. Todos os PDFs eu li, reli trocentas vezes e também resolver exercício, né? Isso que você comentou, a questão de ir mudando conforme você vai estudando. Eu já estudava desde a época do vestibular. Eu fui alguém que tentou passar em boas faculdades, né? Então eu já tinha esse hábito de estudo. Só que na época do vestibular, as matérias são relativamente mais simples. Então eu não precisava resolver tantas questões. Para concurso eu vi que já não ia dar. Eu não ia conseguir entender o conteúdo resolvendo 10 questões do assunto. Então, assim, eu resolvia 300, 400 questões por semana no mínimo. No mínimo isso. E Uhum. aí foi algo que eu fui aprendendo com o tempo. Resolver questão é muito bom. Estudar por questão ajuda muito. Tanto a fixar, como a ver os pontos que você ainda não dominou. E as bancas repetem muita coisa. Se você estuda por questão, maior parte das questões que pode cair na tua prova, você já vai ter visto. Uhum. E você falou disso de fazer muita questão, estudar por PDFs. Como que você fazia o seu método de revisão? Tinha algum método específico? Alguns assuntos que eu achava que é um assunto muito longo e tem pouca coisa que pode cair, eu achava que valia a pena fazer um resumo. Só que fazer resumo bem feito perde muito tempo, então eu não acho que dá pra fazer resumo de todos os assuntos. Eu preferia marcar o PDF nas partes que eu achava mais importante e toda semana estar relendo alguns PDFs. Talvez Ah, pelo menos uns dois, três, estar relendo toda semana. uhum. Principalmente daqueles assuntos que você tem mais dificuldade. Então eu revisava mais desse jeito. E eu sempre gostei muito de ver revisão de véspera, né? Revisão de véspera ajuda demais. Você chegou no momento da prova ali com alguma coisa na cabeça que você tinha visto no dia anterior, então, pela revisão de véspera? Especificamente do IPEA, não, porque esse concurso do IPEA até achei um pouco esquisito, para falar a verdade. Eu acho que ele não foi um concurso que foi tão divulgado, mas ainda assim deu uma quantidade absurda de inscritos, apesar de eu achar que ele não foi tão divulgado. E nenhum cursinho fez uma preparação específica para o cargo que eu tinha no IPEA. Então, o que que eu fiz? Eu já tinha o curso do Banco Central e eu aproveitei as matérias de economia, que é basicamente a mesma coisa, e o banco de questões, que tinha muita questão antiga da Sesgran Rio. Então, eu estudei muito esse foco. Resolver as questões antigas da Sesgran Rio do mais alto nível possível, das provas mais complicadas que eles já tinham feito, e revisar pelos PDFs que aí tinham matérias em comum: português, direito constitucional, estatística e economia. Então eu estudei bem dessa forma. Então não teve uma revisão de véspera, né? Mas não senti falta, nesse concurso específico, não senti tanta falta disso, não. Achei que foi é, razoavelmente tranquilo. Uhum. Foi uma prova muito interpretativa, inclusive. Muito interpretativa. E qual foi a sua maior dificuldade em questão de disciplinas mesmo, assim? Teve alguma que você teve mais dificuldade para aprender? Econometria, que estaria, digamos assim, dentro da parte de métodos quantitativos e estatística, porque eu não sou economista, né? Eu me aventurei nessa área depois. Eu sou formado em física. Então, lógico que eu tenho domínio de matemática, de realizar cálculos, mas eu não tinha nenhum domínio sobre a teoria de econometria. Até fiz o MBA, eu tive um pouco ali, tive o básico, mas do nível que foi cobrado nos concursos que eu vi, eu não estava preparado para isso. Então, foi uma matéria que, assim, eu tive dificuldades, principalmente de relembrar as coisas, de Uhum. estar fixado na memória. Foi uma matéria que deu um pouco mais de trabalho. Uma matéria que eu encontrei mais dificuldade, com certeza, foi a matéria de econometria. E qual foi a sua maior dificuldade na sua trajetória de concurseiro? Ao longo de todos esses anos que você vem estudando, qual foi o momento mais difícil para você? Olha, com certeza foi a época da pandemia, porque coincidiu quando eu estava terminando o mestrado, então eu falei, agora eu vou poder sentar e estudar. E aí veio todas as notícias de concurso que não ia ter mais, que não ia mais poder abrir concurso. Eu falei, esquece concurso, vou fazer outra coisa, porque pelo visto não vai abrir de novo, sei lá quando vai abrir, se vai abrir. E aí acho que aquela época foi a pior, que eu poderia estar estudando há mais tempo, poderia estar mais focado desde, pelo menos desde 2021, só que eu não consegui por conta das perspectivas negativas que tinha a respeito desse cenário de concursos no Brasil naquela época, né? Acredito que foi difícil para todo mundo que trabalha com isso, né? Sim. Inclusive.
E aí, então, como é que você meio que desistiu, digamos assim, mas o que foi o seu impulso para ter forças e depois continuar estudando? Eu meio que desisti. O impulso depois foi trabalhar muito. Eu tentei um outro cargo também, além de ser professor, eu tentei ter uma outra profissão secundária que foi um pouco. Não sei se decepcionante é a boa palavra, porque não é que eu não gostei das pessoas, do lugar que eu estava trabalhando, nada, mas eu senti que não era uma carreira para mim. Eu Uhum, tentei ser assessor de investimentos. Mas não é o tipo de cargo para mim, é muito comercial, muita venda, muita ligação, encher o saco das pessoas, não é algo que eu gosto de fazer. Eu achava que era muito interessante esse mundo da economia, dos investimentos, do mercado financeiro, mas eu não dei conta, especificamente num cargo comercial. E aí eu falei, nossa, olha lá, tá voltando a ter notícia da CVM, do Banco Central, estão começando a falar alguma coisa de possibilidade de IPEA, de BNDES, e aí eu vou entrar ganhando 20 mil, enquanto aqui com o assessor eu vou ter que ficar uns 3 4 anos para juntar ali uns 10 15 milhões de reais em clientes para conseguir estar ganhando algo perto disso. Falei, uhum. não, eu acho que prefiro usar o meu tempo para estudar para concurso do que ficar ligando para as pessoas. E aí acho que foi essa virada de chave. Eu falei, ah, pô, gente, pelo amor de Deus, olha quanto que tá pagando o concurso, como que vai ser melhor para mim, sabe? Então eu desci, vai ser concurso. Legal. E como foi que você conheceu Estratégia? Desde quando você estuda com a nossa plataforma? Desde 2000 e... acho que desde 2019. Uhum. 2019 ou 2020, mas acho que foi 2019. Que alguma coisa na minha memória me disse que foi antes da pandemia, então acho que foi desde 2019. E como que Eu você conheci conheceu? pelas redes sociais. Pelas redes sociais, e mais especificamente pelo YouTube, que eu nem sei se dá para chamar de rede social, estrito senso, mas foi pelo YouTube, né? Eu sempre fui muito ativo ali no YouTube, eu gosto muito de ver palestra e debate, coisas no YouTube, e vídeos ensaio de pessoas que pegam um tema e dissecam esse tema. Eu sempre gostei muito de utilizar a plataforma e aparecer propagandas, aparecer do lado. E eu conheci vocês por conta do concurso do Banco Central, que eu me interessei pelo Banco Central, fui pesquisar e não tive dúvida. O que apareceu de melhor foi a estratégia. Legal. Conta um pouquinho então da sua experiência. Você já citou que gostava dos PDFs, que também fazia bastante questões, né? Assistiu a algumas revisões de véspera, mas conta como um todo aí como que foi a sua experiência com estratégia. Olha, em geral, eu acho que foi muito bom e principalmente foi muito eficiente. Principalmente se você vê o seu custo-benefício, tá? Porque, como eu falei, eu sou do mundo de pré-vestibular. E assim, um cursinho pré-vestibular presencial, no mês você vai gastar o que você paga no ano do estratégia. Então, o custo-benefício de estudar para concurso público hoje em dia é muito grande. Porque num preço acessível você consegue ter acesso a uma quantidade de material que é mais que suficiente para te preparar. Pela área que eu vim, de física, matemática, eu sou muito chato com os detalhes, então eu gosto das coisas muito completas. E a maioria dos PDFs do Estratégia são muito completos. Eles vão, às vezes, até um pouco além do que geralmente o concurso cobra. Que às vezes é aquela questão que é feito para um, dois acertar. São aquelas questões que é muito específico, é fora da casinha. Boa parte dessas questões, se você pegar o material de estratégia, em algum lugar está comentando algo sobre aquele assunto que foi cobrado. Então, em geral, eles são muito completos. Em alguns assuntos, que eu digo que são mais difíceis cair em concurso, que são mais raros, que tem pouco banco de dados, o estratégia consegue ser sucinto. Por exemplo, os materiais de econometria e de estratégia eles costumam ir bem ao ponto, porque para quem já estudou, econometria usa muito computação, e não dá para você abrir um computador no meio da prova. Então é um conteúdo que é limitado, não dá para você cobrar muita coisa, tem que ser assim, na lata, né? E aí o material de estratégia conseguiu me dar aqueles pontos que poderiam cair com mais chance. Eu consegui pelo menos me virar numa prova, que claramente é uma prova para quem tem mestrado ou doutorado na área de economia. Então você consegue se virar, entende? Isso para mim foi muito positivo. Porque você abrir e querer ler um livro desse assunto do zero, você vai levar alguns meses. Você Ah, não é? tem meses para isso, entende? Então você tem que ter um PDF que vai direto ao ponto, que não te faça perder tempo com conteúdo que sozinho não vai fazer você passar. Sim. Então você acredita que o estratégia te ajudou a conseguir a sua aprovação? Certeza, com certeza. Praticamente tudo que eu aprendi de economia foi lendo e assistindo os vídeos de estratégia. Legal. Você tem alguma dica para o momento da prova mesmo? Alguma
Alguma coisa que você utilizou, por exemplo, para te deixar mais calmo, né? Porque, enfim, essa questão do emocional é uma coisa que persegue muitos concurseiros, né? Então, para você isso foi mais tranquilo? Você tinha algum truque ali para te deixar mais calmo? Como é que foi? Comigo eu sempre fui tranquilo porque eu nunca tive problemas em ser avaliado. Eu Uhum, nunca tive problema com fazer prova. Em geral, sempre lidei relativamente bem com me frustrar de não passar em alguma coisa, que eu já tinha tido a experiência desde a época de vestibular, então nunca me incomodou muito fazer prova. Às vezes o que me incomodava mais era lugares cheios de pessoas, que eu não gosto muito de muita gente perto de mim, enfim, lugar muito cheio, somente lugares pequenos. Mas eu acredito que eu não tive esse problema, que os lugares que eu já fiz prova de concurso, em geral, eram bem espaçosos e nunca me senti muito pressionado nesse sentido. Acredito que eu nunca tive problema com isso. Mas, bom, talvez assim, para quem já fique mais ansioso, ansioso, fique muito nervoso em situação de prova, eu acho que talvez realizar os simulados com cara de prova mesmo, né? Não ter nenhum estímulo externo, talvez isso ajude a simular mais a situação de uma prova. sim. Talvez ajude. Não é o ideal, mas eu acho que é o que dá para fazer. Não tem Hum. muita receita de bolo para isso, né? E cada pessoa é diferente, né? Tem gente que fica muito nervosa em prova, muito nervosa em prova. Eu não sei muito o que ajudar essas pessoas. E olha só, nesses concursos que você prestou até agora, você chegou a fazer alguma etapa discursiva, alguma etapa diferente em relação à prova objetiva? E como é que foi a sua preparação? Se para essas diferentes etapas você fez alguma preparação diferente também, né? Ó, prova escrita, especificamente concurso, eu já fiz no Banco do Brasil, que teve o último, né? Inclusive também consegui ser aprovado aqui na minha região, mas eu acabei não assumindo. E já fiz da Polícia Civil, tanto para o cargo de investigador como para o cargo de perito. E o do IPEA, né? Como eu sempre escrevi muito, já fiz uma dissertação de mestrado, já escrevi alguns livros para a faculdade, de alguns cursos EAD que eu ajudei a preparar, então eu sempre escrevi muito, eu nunca tive muitos problemas de escrever. Então, para mim, sempre valia muito mais a pena eu dominar os conceitos, os conteúdos, que na hora de escrever eu conseguiria me virar. O único problema era a gramática, que nunca foi meu forte. Mas eu consegui estudar bastante ortografia e minimizar esses erros, né? Tanto que na prova do IPEA eu não tive nenhum erro de ortografia. Acho que foi a primeira vez na vida que eu fiz uma prova escrita que eu não tive erros de ortografia, né? Legal, mas então, para quem não tem essa prática, né, como você, que não tem o costume Escrever. de escrever tanto, é uma etapa muito importante, né? Sim, sim. Eu vejo que a maioria das pessoas tem muita dificuldade quando, ao invés de você assinalar um item que você acha correto, você tem que desenvolver da tua cabeça alguma coisa, né? E uma coisa que eu acho que pode ajudar, pelo menos na minha experiência como professor até, não tanto quanto aluno, mas como professor, se você tem alguma matéria que você tem mais dificuldade, fica mais ansioso em escrever, é exatamente essa que você tem que escrever. Você tem que pegar um assunto que você tenha dificuldade. Pegando esse assunto, você vai ler sobre ele, você vai estudar esse assunto até você achar que, pronto, já é o suficiente para começar a escrever. No meio você vai travar, mas pelo menos que você consiga começar a escrever. Escreva sobre esse assunto como se você estivesse escrevendo para alguém entender. Estou escrevendo para um leigo. Por exemplo, eu vou lá estudar direito constitucional, vou estudar o artigo 5º da Constituição. Beleza, imagina que você está escrevendo para alguém que nunca leu esse artigo 5º. Explica ele para alguém. E eu acho que isso ajuda muito, 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 muito. Questões antigas, questões escritas de provas passadas, sim, ajuda. Só que como o volume de questões escritas é muito menor, né, o volume de questões dissertativas é muito menor do que o volume de questões objetivas, eu acho difícil que caia algo muito parecido. Até porque muitas dessas provas pegam atualidades. Então, ajuda, ajuda, mas eu não acho que dá para você confiar muito que porque você soube fazer algumas questões antigas, você vai saber fazer as novas. A não ser que sejam assuntos que são que não mudam muito no tempo, como matemática, química, física, biologia, isso realmente não muda muito. Para outros assuntos, direito, qualquer área do direito, basicamente, questões que envolvam ciências sociais, economia, enfim, geografia, geopolítica, aí eu já acho que não dá para você confiar muito só em questão antiga, não. Você tem que pegar os temas que estão quentes e escrever sobre eles. Se acostumar a escrever. Escrever um pouquinho todo dia já vai ajudar. Bom demais.
E bom, João Pedro, você passou várias dicas aqui para o pessoal, né, que está, enfim, até começando a estudar, dicas de como Uhum. estudar, até falou do planejamento que você não teve, mas que é importante ter, enfim, tudo isso. É, Mas eu queria que você deixasse agora para finalizar um recado, né, para todos que estão assistindo, seja para quem está começando, para quem já está na caminhada aí em busca da sua aprovação, qual que é a mensagem que você deixa? quero passar a seguinte mensagem, principalmente para quem está começando, mas também para quem já está estudando faz tempo. Uma coisa que eu aprendi com um professor na faculdade é seja interessante. O que que ele queria dizer com isso? Seja uma pessoa que não estuda só porque é minha obrigação, mas que quer realmente saber das coisas, para que você consiga conversar com pessoas de diversas áreas e manter um diálogo que faça sentido, né? Então a dica que eu passo para as pessoas estudem com vontade de aprender, não só com vontade de passar na prova, e tenham um capital cultural. É um conceito que eu gosto, que é você dominar conceitos e ideias de outras culturas, de outros meios, e conseguir conversar com qualquer tipo de pessoa. Imagina o seguinte: você tem que sentar numa mesa com um engenheiro, com um advogado e conseguir conversar com os dois. Esse é o ponto, entende? É Porque isso, daí, aí você tem bagagem, daí muda o jeito que você entende as coisas. com certeza. E, bom, então pode ser que você continue estudando ainda? Pode contar sempre Mas, com a estratégia, tá? com certeza. Muito obrigada aqui pela conversa, né? Pelas Eu dicas que que você agradeço. passou pro pessoal. Muito sucesso para você. Muito obrigado. E muito obrigada a você que acompanhou até aqui também. Lembrando que aqui no canal você encontra mais entrevistas, muitos conteúdos também com os nossos professores, notícias de concursos também. Então continue navegando e nos vemos numa próxima. Até mais. Tchau, tchau.